Queridos, enquanto vocês cantavam, eu via claramente carruagens escoltando vocês. E a visão é que talvez vocês não tenham poder para alcançar todo esse país, mas esse país precisa ouvir vocês. E essa música vai entrar nos palácios, essa música vai entrar no governo, esse louvor vai entrar no recôndito mais escondido. Isso pode ir ajustando. Mas vocês vão ser conduzidos. E vocês vão começar a sentir nas próximas semanas uma carruagem conduzindo vocês. Porque uma coisa é a gente se mover por poder, por aquilo que a gente pode, por dinheiro que a gente ganha. Outra coisa é se mover na autoridade daquele que nos chamou. E ele claramente mostrava para mim uma escolta. Que hoje vocês vão sair daqui escoltados. E as coisas não vão mais acontecer porque vocês têm poder. Porque debaixo desse capô não tem força. Mas vão acontecer porque vocês estão escoltados. Obrigado. Uma salva de palmas para eles. Obrigado. O que eu tenho para compartilhar com vocês nessa manhã é muito impactante. Então eu queria que vocês orassem por mim. Eu queria chamar minha família aqui, porque eu sinto claramente que Deus me deu uma capa. E capa fala sobre autoridade. Fala sobre a gente parar de se mover no poder que a gente tem e passa a gente se mover na autoridade que a gente carrega. Mas eu preciso que vocês olhem por mim, porque a mensagem de hoje quebra cadeias. A mensagem de hoje posiciona você na vida. A mensagem de hoje vai mudar para sempre a sua história. Mas eu preciso que vocês olhem por mim, para que saia o ciro dessa mensagem. Porque não é a respeito do quão bom pregador eu sou, é a respeito do quão bom Cristo a gente serve. E nessa manhã eu quero que você possa olhar no olho dele, não no meu. Eu quero que nessa manhã você possa experimentar olhar no olho dele e não no meu. Vem aqui, Hannah. Gus, come here. Come with Daddy over here. Come wherever you are, just come. Come here. Thank you. Can you put here the water? Thank you very much. Quem ora? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar essa família. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Pai, porque a manifestação do Teu Espírito Santo é tão real nesse lugar, é tão palpável, e nossos corações transbordam, Pai, de alegria. Nossos corações transbordam, Pai, do Teu poder, da Tua glória, daquilo que o Senhor deixou para nós, Teu Espírito Santo. Pai, que as revelações da Tua palavra, Pai, possam vir à tona através da família do Ciro, através do que tem para falar, através da vida dele, Deus. Nos revela a todo tempo, Pai, a todo dia, o que o Senhor tem a dizer para nós. Nos comunique, fale com a gente, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Que essa família possa ser um canal de bênção, de glória, Pai, e de mudança. Em nome de Jesus, Pai. Aquelas palavras que estão lá no fundo do coração, lá dentro, Pai, que só o Senhor sabe. Que o Senhor possa trazer elas para fora, com o Teu poder, Pai, com o Teu Espírito Santo. Oramos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Tripulação, portas em automático. Cross-check. Confirmar. Aperta o cinto aí. Porque dessa manhã Deus vai deixar muito sacudindo. Está ensolarada, mas com chance de revelação.
essa palavra eu tenho cozinhado ela há algum tempo, assim. E nessa manhã eu quero compartilhar ela com você. E o título já está aí. Em meu nome é May. Esse é o título do livro que eu vou escrever esse ano. Deus me compeliu a escrever um livro e vocês vão saber um pouquinho da história em primeira mão. Mas essa história é poderosa para mudar tudo, porque ela não fala sobre mim, ela fala sobre você, ela fala sobre uma igreja, ela fala sobre autoridade, ela fala sobre o que nós estamos vivendo nesse país como igreja no cinema. Eu vou contar ela um pouquinho para vocês, mas você sabia que a gente está vivendo o último ano da década? Dá para pensar nisso? Que esse é o último ano desta década, e aí nós começamos uma nova. E muitos ciclos vão fechar nesta década, porque a próxima década é porção dobrada, é 2020. É isso que Deus tem falado comigo. Então, seja nos teus negócios, seja naquilo que você está empreendendo, seja na banda, na igreja no cinema, seja na igreja no cinema, seja onde quer que você esteja empreendendo, onde você pisar a planta do seu pé, é 2020. É porção dobrada sobre tudo aquilo que você já experimentou. Então, significa que a gente nem riscou a superfície ainda daquilo que Deus vai fazer e está fazendo. Eu posso testemunhar isso para você. A Laura está aqui, o Will está aqui. A gente teve na última semana no Shopping BR Malls e eu quero já aqui de antemão pedir perdão para a igreja, porque eu entendi uma coisa errada a respeito do cinema. Deus nos deu autoridade sim para estar em 40 cinemas, mas num outro nível de interlocução, porque os pensamentos deles são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós sentamos com o Cinema BR Malls, a maior administradora de shopping centers da América Latina, na última sexta-feira, em que o superintendente falava comigo, e ele naquela mesa estava mais um culto do que uma reunião de negócio. Sim ou não, Ju? Ju, você foi levantada para essa hora. Deus nos levantou, e Deus levantou você para estar aqui nessa manhã, porque Ele te levantou para esta hora. Você não está aqui por acaso, porque acreditar no acaso é acreditar que uma bomba explode e monta um Boeing 747 completamente operacional com o tanque cheio. Isso é acreditar em Big Bang. Isso é acreditar que uma explosão pode ter montado um Boeing 747 completamente operacional com o tanque cheio. Einstein já dizia que Deus não joga dados. Deus não está brincando com possibilidades. Nessa manhã eu não quero falar com você a respeito de possibilidades. Eu quero falar com você a respeito de autoridade. Porque a autoridade nos leva na dimensão daquilo que Ele pode fazer. Mas nós só estamos crendo em Deus para aquilo que nós podemos fazer. E você tem que mudar essa chave no seu coração. Porque todo mundo crê com o cartão de crédito no bolso. Todo mundo crê com 10 milhões na conta. Fica fácil de fazer, porque você sabe que você pode fazer por aquilo que você tem. Agora fica difícil crer quando você não tem nada. Quando você está enterrado dentro de uma garagem e você olha assim e você fala: cara, mas pode sair alguma coisa boa daqui? Eu queria aqui dizer para vocês que eles quiseram nos matar, mas eles não sabiam que nós éramos sementes. Nós estamos no lugar certo e foi para essa hora que nós somos chamados. Você pode ter uma Ferrari parada ali, são 740 cavalos debaixo do capô, e você diz para mim: Ciro, eu vou à praia em 30 minutos. E eu digo para você: não vai. Porque o que eu sei a respeito do poder daquela Ferrari? Que está limitado à autoridade. Porque a hora que ele virar a esquina, o sinal fecha. Tem trânsito, tem engarrafamento, tem pedágio, tem que andar na mão certa da via. E aí, pelo poder que aquela Ferrari tem, ela não chega onde ela tem que chegar.
no tempo que ela está imaginando. Porque apesar de ter poder, ela não tem a autoridade. E o que Deus mostrava para mim claramente, como igreja no cinema, é que Deus nos deu uma capa de autoridade. Porque autoridade é assim, eu tenho um Fiat 147 parado ali. Para quem não conhece o Fiat 147, eles só pararam de contar os erros, senão seria 148. Ou farelo. Mas não tem poder nenhum naquele carro. E aquele carro chega e fala para você assim: que sou eu nessa manhã. Porque seria mais impactante Deus ter mandado uma mula, bem a boca aqui, do que eu. Então, se você não puder me aceitar como o profeta que está aqui nessa casa nessa manhã, me aceita como a mula que Deus mandou para abrir a boca. Mas se a mula tivesse vindo, ia ser mais impactante ainda. Mas aquele carro que está parado ali, aquele Fiat 147 parado ali, ele sai e duas viaturas do BOPE o escoltem. E aí aquele carro já não está mais andando no poder que ele tem debaixo do capô. Ele está andando debaixo de uma autoridade que pode andar no contramão, andar dentro da canaleta, ele pode atravessar o sinal vermelho, ele pode fazer parar o trânsito, ele pode passar no meio da praça, ele pode fazer o que for preciso para entregar esse carro no tempo que é devido. E Deus está remindo o tempo. Esse é o último ano desta década e Deus está remindo o tempo na sua vida. As coisas vão começar a acontecer mais rápido em menos tempo. Porque a autoridade que você está colocado não é o poder que você carrega. Porque a gente não é aquilo que a gente faz, a gente é aquilo que Deus diz que a gente é. Então eu quero ir para o primeiro texto. E ontem eu estava fazendo um casamento da Giovana e do Enio, backstagers aqui da igreja no cinema. Eles casaram ontem e Deus falava fortemente comigo a respeito do casamento deles, que na verdade a história que está escrita nessa Bíblia preto, que a gente chama de Bíblia, é a história de um casamento. Sempre foi e sempre será. Se você puder resumir a Bíblia em uma história, é a história de um casamento. E aí, eu falava nesse casamento sobre isso, sobre a importância da gente ter a expectativa que o noivo vem. Nós não podemos perder isso de vista, porque que dia é hoje? 24 de março de 2019. Começou a contar a partir do quê? Do ano zero. Mas o que é o ano zero? Se for quando Cristo nasceu, ou é quando Cristo morreu, eu não sei. Mas é sobre Cristo, certo? Ele dividiu a história em antes e depois dele. E por que a gente conta os dias? Porque um dia ele falou: aprendam a contar os seus dias. E as pessoas começaram a contar os seus dias, para a data que ele vai voltar. Então faz 23 dias, 3 meses, 2019 anos, 11 horas e 30 minutos e contando. Ele vai voltar. E você vai poder olhar ele no olho, como um noivo olha a sua noiva quando chega no altar. Você vai poder olhar ele no olho, de fato e de verdade. Essa expectativa não nos diminui, ela só nos aumenta. Porque eu sei que Ele vem, Maranata, Ele vem. Jesus Cristo está vivo, Ele não é um Deus morto em que alguém sepultou e agora a gente comemora o aniversário de alguém morto. Não, a gente só comemora o Natal porque a gente só comemora o aniversário de quem está vivo. Nenhum outro aniversário a gente comemora, porque Jesus vive, Jesus Cristo vive. Só que nós temos que parar de se mover pelo nosso poder e passar a mover na dimensão da nossa autoridade. E esse é o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu vou começar com Hebreus 5.
eu e o Débora, muitas madrugadas, a gente sentou e a gente gosta de discutir a Bíblia. E não sei se o texto está disponível, mas se não eu leio aqui para vocês. Diz assim, você não precisa abrir a Bíblia, se vocês quiserem ler, vocês podem, senão vocês podem procurar, está em Hebreus 5, de 11 a 14. Os cristãos hebreus não tinham progredido. É sobre isso que fala. E talvez você se encontre num lugar que você não progrediu. Diz assim, a esse respeito, então, Paulo estava falando a respeito de ser maduro. Temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vocês tendem se tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveríeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E eu quero me ater a esse texto nessa parte que diz assim: ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Então vem uma pergunta: o que é justiça para você? Reposicionamento. O que é justiça para você? Que não prejudica ninguém. O que é justiça? Estado perfeito. O que é justiça? Sérgio Moro. Justiça é que o Lula foi preso. Justiça não fala sobre alguma coisa que vai ser feito para alguém. Justiça fala a respeito de uma coisa que foi feita para você. Então eu quero que você imagine esse iPhone. Essa mesa está bamba. E a água não caiu. Então eu vou lá e eu retiro o iPhone debaixo da mesa. E eu ponho o iPhone sobre a mesa. Passa 100 anos e ele continua sentado na mesa. É justo com o iPhone? Por quê? Ele não foi feito para isso. Então o iPhone tem que sair da mesa. E ele tem que ir para onde? Para minha mão. Porque ele foi criado para ser usado. Ele foi criado para cumprir um propósito. Você não foi criado para ficar embaixo da mesa. Justiça é a respeito de reposicionamento. É você sair do lugar que você era indigno e estar agora num lugar digno, um lugar sobre a mesa. E uma vez que você está sobre a mesa, você tem a autoridade de quem é dono da mesa. Então você pode convidar quem você quiser para sentar à mesa. Só que se você ficar comendo o resto da vida em cima da mesa, você vai ficar gordo, você vai ficar improdutivo, você vai ficar inoperante. Por quê? Porque você não foi criado para ficar comendo à mesa. A igreja por muitos anos está sentada à mesa. Você tem que sair da igreja. E entenda bem o que eu estou declarando. Não estou dizendo para você se desviar, porque não é possível se desviar da própria sombra mais. A igreja está em você. Você é a própria igreja se movendo sobre a face da terra. Então anda, caminha com o que você sabe, senão você vai ser uma criança tomando leite. Consegue entender isso?
E Paulo estava indignado aqui, falando: vocês não entenderam nada. Vocês já deviam ser mestres no que eu estou falando, mas vocês estão sentados à mesa. Sai da mesa. Sai da igreja. A eclésia é chamados para fora. É isso que significa a palavra igreja. Só que não, nós queremos entrar na presença de Deus, nós queremos mais intimidade, nós queremos tocar no altar, a gente quer que caia a tua chuva e a gente não sai de dentro dos nossos templos. Isso é injusto. E Deus não se alegra com a injustiça. Você precisa levantar dessa sua cadeira. Você foi chamado com um propósito muito maior do que um iPhone. Você foi chamado por um propósito eterno que cumpre sobre toda a terra. Porque quando você chega e muda tudo para melhor. Porque quando você chega, o rei chegou. Só que você não se vê assim. Você vê como um ser associado inferior que precisa de misericórdia. Não mais. Eu tenho um filho, Gustavinho. Ele está aqui. O que o Gustavo pode fazer para deixar de ser meu filho? Homossexualismo? Fumar? Beber? Se prostituir? Roubar? O pior dos pecados listados nas Escrituras. Nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir. Nada vai poder nos separar. Porque senão o livro da vida deve ser um garrancho. Não é mais meu filho, agora é meu filho. Não é mais meu filho, agora é meu filho. Não é mais meu filho, agora é meu filho. Deve estar uma garrancheira. Deus resolveu a questão do pecado, entenda isso. Davi é a tipificação de Cristo no Velho Testamento. Eu quero que você imagine isso comigo. Davi desce o vale como? Cheio de gente, né? Um exército inteiro foi com ele para dentro do vale, é isso? Ele desceu sozinho. Mais de 40 mil pessoas. Pensa a lenda do Atlético, Davi desce sozinho aquele vale. Quando ele chega lá embaixo, ele encontra um gigante que é umas 10 vezes mais alto que ele, porque ele devia ter 1,5 metro assim. E o que acontece? Ele mata o gigante. Não mata o gigante? Corta a cabeça do gigante. Não corta a cabeça do gigante? Com a própria espada do gigante, que era a morte. Você está me entendendo? Jesus desceu o vale sozinho e matou a morte com a própria morte. Não mais. Ainda aquele que esteja morto e estiver em Cristo viverá. João 13. Essa é a verdade sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre nossas vidas, como igreja. Então o pecado é um gigante morto no vale. E a gente fica pisando na cabeça do diabo, é isso? E a gente fica chutando o corpo putrefato do gigante. Morre, pecado, morre, morre. Não! Porque Davi era vencedor, certo? O que o exército era? Mais que vencedor. Por quê? O exército ganhou sem precisar lutar. Nessa luta contra a morte e o pecado, você já ganhou sem precisar lutar. Não por o que você está fazendo, mas por aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez te posicionou nos céus. O céu nunca mais vai ser o seu destino. O céu é a sua origem. Para de querer levar as pessoas para o céu, se Deus quer trazer elas para a terra. Qual é o propósito original? Não, daí agora ficou confuso, né? Qual é o propósito original de Deus? Quando Ele criou uma nação, Ele criou o mundo, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Qual era o propósito de Deus começar? Ele queria criar seres divinos ou seres humanos? A gente se divide. Se Ele quisesse criar anjo, Ele tinha criado anjo. Ele queria criar seres humanos. Significa que se nós somos a imagem e semelhança de Deus e somos humanos, Deus é humano. Aprende isso.
Cristo é um homem na Trindade. Mas isso não é suficiente você entender, porque isso você pode entender com a cabeça, mas eu quero que você entenda uma coisa com o coração, e você olhe dentro do olho dele hoje e a sua vida seja transformada para sempre e definitivamente, porque o pecado está morto no vale. Nós somos reposicionados em Cristo Jesus a um lugar de glória e honra. Então nós vivemos de glória em glória. Se isso não é realidade na sua vida, é porque você não entendeu a justiça que foi feita para você. Você é criança, você está precisando de leite, e tudo bem precisar de leite, tá? Tá tudo bem, mas nós temos que evoluir como igreja, nós temos que evoluir como corpo de Cristo, e parar de falar de graça, nós temos que falar de justiça. Essa cidade é a República de Curitiba, e Deus decidiu nesse lugar estabelecer justiça. Justiça não é juízo, justiça é reposicionamento. Justiça é quando você tiver a oportunidade que o Lula teve de ganhar todo o dinheiro que ele ganhou. Isso é justiça. Todo mundo ter oportunidades iguais. E quando Cristo veio, o que ele fez? Ele restaurou a gente à posição de Adão, ou a posição dele antes da fundação do mundo? Você é inocente, certo? Vou exemplificar. Eu sei que é difícil, são conceitos difíceis de entender. Por isso eu vou trazer um exemplo. Cadeira elétrica. Eu morei na Califórnia, Vale do Silício, estudei na Universidade de Berkeley, na Califórnia. E eu tinha um carro lá. Eu tinha medo de que acontecesse qualquer coisa, porque na Califórnia tem pena de morte. Se eu atropelar alguém com um carro, eu posso ser condenado à morte. Olho por olho, dente por dente, sabe assim? Então agora imagina eu sentado na cadeira elétrica porque eu atropelei alguém. Isso me atemorizava. Quem já assistiu Green Mile, A Espera de Milagre? Isso me aterrorizava. Eu falava assim, cara, que medo, não posso fazer nada errado. E as pessoas andam assim, porque elas têm medo. Só que o medo paralisa. E a igreja está ensinando as pessoas a terem medo, mas o medo paralisa, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Muito bem. Sentado na cadeira elétrica, o que pode me livrar da cadeira elétrica? Eu sendo culpado. Não tem energia. Advogado. Não, mas eu sou culpado. De verdade, de fato e direito. Olha lá, está a sentença. Culpado. Nem o perdão, não pode. Energia mesmo. Sabe a única forma de eu sair daquela cadeira elétrica? Alguém assumir o meu lugar. Alguém chegar naquela sala e falar assim, fui eu, mata eu, livra ele. Eu morro no lugar dele. Você conhece uma história assim? Isso é justiça. E aí eu saio livre da cadeira elétrica, porque eu fui completamente inocentado. Alguém morreu no meu lugar, minha ficha está limpa para sempre. A hora que eu saio da delegacia, o véu rasga, a Constituição rasga assim, rasgou a lei. Quem me condena agora? Nada mais. Nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem o pior pecado listado nas Escrituras pode nos separar do amor de Deus. Então a gente não entra mais numa salinha. Essa salinha saiu e ocupou toda a terra, e agora toda a terra está cheia da glória de Deus. E alguém ainda diz que o mundo jaz no maligno. Mentira! Isso é um sofisma, uma verdade que expirou. Ela está fora de contexto, porque agora a glória de Deus ocupa toda a terra. E é porque aquilo que Ele fez que você tem a posição que você tem. Então não é você ir na igreja, não é você orar, não é fazer relógio de oração, porque você não pode fazer uma queda de braço com Deus e dizer assim, não, agora
agora eu vou dobrar o braço de Deus para Ele me atender. Ele já atendeu. Ele resolveu tudo que tinha que resolver. Eu não consigo enxergar um Deus no céu assim, ó. Tem que resolver o problema lá do Ciro. Ele está com um problema lá, cara do céu, como é que eu vou? Jesus, como é que nós vamos fazer? Espírito Santo, como que nós vamos ajudar o Ciro? Como que nós vamos fazer isso? Eu não consigo enxergar um Deus assim no céu. Mas você consegue. Porque você fica orando e faz relógio de oração, e ora 1, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5, ora 10 horas. Você fala, agora Deus vai, agora vai, agora vai. Não vai. Não é a respeito daquilo que você faz, é a respeito daquilo que Ele fez, é justiça. O Gus, eu tive filho para ele me adorar, né? Para ele me trazer café na cama, para ele pagar as contas de casa, para ele ter 24 horas de adoração lá, que ele vai fazer na frente do meu quarto, e vai ficar tocando, e eu vou ficar muito feliz porque ele me serve. Que burro, né? Eu tenho filho para dar tudo que eu tenho para ele. Se eu tenho um filho para dar tudo que eu tenho, inclusive do meu sangue, do meu DNA, para dentro desse pequeno, eu cuido do carro, eu cuido do carro que ele vai andar, eu cuido do que ele vai comer, eu cuido do dinheiro para ter no final do mês para ele poder tomar banho, comprar roupa, eu cuido de tudo. Eu e minha esposa, a Hannah, que é a inspiração da minha vida. Eu não sei em quem Shakespeare se inspirou, porque eu não conhecia a Hannah. A gente cuida para que o nosso filho esteja bem, mas eu fico imaginando o céu, o Pai que está lá no céu cuidando de você. Sabia que você vive num universo que foi completamente dado para você? O sol que te ilumina todos os dias está dado. Você pode cavar um poço no fundo da tua casa, tirar água e chamar de ouro fino. Está tudo dado. O peixe, meu sogro pesca, ele vai em alto mar, ganha mais de 100 mil reais por mês levando pessoa para pescar. Mas o peixe não é dele, o mar não é dele, nada é dele. Porque foi dado. Só que você está limitado ao teu entendimento sobre o que é seu, sobre a posição que você tem nesse universo. Essa é a primeira parte. Uma vez que você entendeu justiça, agora eu posso pregar. Agora estabelecido o fundamento, eu posso dizer o que significa isso aqui. Porque todo mundo ora assim: em nome de Jesus, amém. Religiosidade. Você é o Filho agora. Você é Cristo sobre a face da terra. Você é o caminho. Você é a verdade. Você é a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for através de você. Para de apresentar Jesus para as pessoas e começa a se apresentar. Prazer, meu nome é Ciro. Sabia que você está em um relacionamento de mudar toda a sua vida? Qual que é a pergunta que vem? Quem? Eu. Prazer. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Se você caminhar comigo, tudo vai dar boa. Porque com você as pessoas conseguem se relacionar. Não com Cristo que está fora de você, em algum lugar transcendental desse planeta, ou fora do planeta. A gente está querendo converter as pessoas a Jesus, quando a gente devia converter elas a nós. Porque você é o Filho de Deus. Sim, onde é que está isso? Abre comigo João. João, aquele texto de João. Você veja o seguinte. Lembra que eu comecei falando do casamento? Vocês estão bem?
falando com vocês a respeito de casamento. Eu quero... Eu não salvei o texto aqui, mas eu mandei para Sara. Ainda bem. Diz assim: e quando eu for... Quem está falando isso? Jesus está falando isso. Eu vou vos preparar lugar. Sabe como é que era o casamento na antiguidade? Quando chegava a época do filho se casar, o pai mandava um servo na cidade com um dote, 10 moedas de ouro. Era muito, muito dinheiro. Um dote. E ele tinha que encontrar a mulher para o esposo. O servo, como todo homem, era visual. Então você acha que ele escolhia qualquer? Ele pesquisava, ele perscrutava e escolhia a melhor. Chegava na casa dela e apresentava o dote. O pai da moça perguntava se ela queria. Porque você acha que é fácil ou difícil casar hoje? Dificílimo. Porque para casar precisa do quê? De um homem. Para casar precisa de homem. Porque o casamento vai te custar tudo. Mas nós estamos em carência de homem, porque as pessoas não sabem quem elas são. Nós estamos servindo de apoio para a mesa. Não tem justiça. Elas têm que ser reposicionadas, e nós temos que mostrar o que é um homem para essa sociedade. Mas esse homem, então, ela dizia: sim, é óbvio. Você está louco? Qual que é a outra vez que eu vou ter uma oportunidade de me casar? Já é. Valeu, pai. O servo volta com a notícia. Ela aceitou. O pai disse: deixa eu ver a noiva. Ah, não, essa pode ser, filho, agora você pode conhecer ela. Nesse momento que ele dizia para ir conhecer ela, ele tinha que ir à noite, porque ele não conhecia ela, mas ninguém iria apresentar. E aqui é parte do romance. Ela tinha que colocar uma lamparina na janela. Só que ela não sabia quando o noivo ia vir. Então ela tinha que manter aquele óleo aceso noite após noite, dia após dia. Porque quando o noivo chegasse, ia saber que era ela. Como? Todo mundo podia colocar lamparina na janela. Tinha um dote. Ela confeccionava com a moeda que estava encravada o nome do Lorde, uma corrente com as 10 moedas. Se você for ver um casamento judeu, você vai ver isso nos dias de hoje. Ela confeccionava um peitoral assim, dizendo que o preço foi pago, que ela está comprada por um preço, e você foi comprado por um preço. E uma vez que você está comprado por um preço, agora o noivo chega e olha a lamparina e fala: é aqui. Quando ele a vê, o símbolo da sua família está naquela moeda. Então não adianta chegar na frente de qualquer uma, você tem que ter sido comprado por um preço. E essa era parte do romance, era parte da brincadeira. Porque ele tinha que encontrar ela como você tem que encontrar a sua esposa nos dias atuais, que foi comprada por um preço para você, o seu esposo que foi comprado por um preço para você. Mas talvez você esteja entrando casa atrás de casa e você não sabe quem que foi comprado por um preço para você, porque você não está discernindo isso espiritualmente, mas racionalmente. E aí você casa com qualquer uma que não foi comprada por um preço, e aí dá ruim. Porque não era essa aquela que era para ser escolhida, não era esse que era para ser o escolhido. Tudo bem, aconteceu, foi comprado por preço. Começa uma fase que eles chamam de... Eu vou ter que olhar aqui porque meu hebraico é muito ruim. Betrothal.
É um tempo de santificação, que pode demorar de 1 a 2 anos até que o casamento esteja consumado. Porque o casamento é o quê? Sexo. Então, pode parar com essa novela aí que diz que casamento é aquela cerimônia que não é, tá? E muita gente bate na gente porque a gente fala isso. Casamento é muito mais sério do que vocês estão imaginando. Então, se você está fazendo sexo por aí, você está casando cada vez. Isso é muito sério. Mas Satanás tem um plano para destruir essa família. Então ele está fazendo você acreditar que você tem que fazer sexo. Você não tem que fazer sexo, porque você foi comprado por um preço. E esse preço vai mudar tudo daqui para frente. Porque o dia que você se encontrar com o noivo, e eu só posso imaginar esse dia, você vai olhar no olho dele, e vai ser o melhor dia da sua vida. Era o casamento. Só que eu só comecei o texto de João. Eu tive que fazer esse parênteses para você entender o que ele está falando aqui. Ele diz que eu vou sair. Então assim, eu vou preparar lugar. O que significa isso? Significa que o noivo falava para a noiva quando encontrou: eu vou ter que ir, querido, porque eu tenho que preparar lugar. Ela falava: não vai. Só mais 5 minutinhos. Não, é bom que eu vá, porque se eu não for, nós não vamos ter lugar. Consegue entender isso? Essa é a declaração de um noivo no Antigo Testamento para sua noiva. Essa é a declaração de João para nós, de Jesus para nós. E quando eu for, vou preparar lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, conhece esse cara? Senhor, não sabemos para onde vais, como nós vamos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós tivesseis me conhecido, conheceríeis também o Pai. Desde agora o conhecis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes: mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui tem uma capa. Aqui está sendo transferida a autoridade. E diz assim: porque eu vou junto ao Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Por isso a gente ora em nome de Jesus até hoje. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai. Então nós estamos num tempo, um lapso temporal aqui, em que Jesus está falando isso: se pede em meu nome, até que chegue um Consolador, a fim de que seja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, o mesmo poder que pairava sobre a face do abismo e disse: haja luz, está dentro de você. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em... Onde está Cristo agora?
Para de orar em nome de Jesus. Consegue entender isso? Você está preso num sistema religioso. Você é o Cristo, mas quando você começar a declarar isso, o mundo vai querer te matar. Por que eles mataram Jesus? Porque ele se declarou filho. E eu estou aqui nessa manhã para dizer para você: você é filho. Nós cantamos várias músicas a respeito disso. Só que agora você tem uma compreensão maior e mais profunda sobre o que isso significa. Significa que quando você chega e muda tudo para melhor. Você chega e quando você chega, o rei chegou. Se hoje Jair Bolsonaro entrasse aqui e pedisse para ser seu amigo, o que aconteceria? Sua vida acabou de mudar para melhor. Você nunca mais vai ser o mesmo depois de ser amigo do presidente. Só que você não foi convidado para ser amigo do presidente. Você foi chamado para ser filho do Criador do universo. E você precisa andar nesta dimensão de justiça, nessa posição em que o céu está dentro de você, e você é parte do céu e não da terra. Não por aquilo que você fez, ou aquilo que você vai, o perdão que você vai pedir hoje à noite, porque você pode parar de pedir perdão. Já está perdoado. A questão do pecado está perdoada. Mas agora que você sabe tudo isso, você vai ficar se jogando na lama? Você não vai mais fazer isso, porque beber, fumar, ser homossexual, tudo isso não interessa mais. Eu sou um iPhone, não o cocô do cavalo do bandido. Consegue entender a tua posição? Então nessa manhã, para você que entendeu isso, para você que entendeu que você está completamente perdoado, e não é mais a respeito do que você faz, mas é a respeito do que Ele fez, e você quer viver uma nova dimensão de vida, você quer viver num patamar superior, você quer ser escoltado, tem uma escolta para você também, porque você faz parte de um reino que não é dessa terra. Mas eu quero franquear esta oportunidade nessa manhã. Se você não sabe, nunca viu, não sabe aonde vivem, o que comem e do que... Eu quero convidar você a ser parte da nossa família, que não é essa família que está reunida nesta sala, é uma família que está reunida sobre a face da terra. E por isso que nós somos a igreja no cinema, não do cinema. Porque nós não somos uma igreja, nós somos a igreja que se reúne no cinema. A gente não tem pretensão de colocar placa nessa igreja, porque essa igreja é de Cristo. A gente quer jogar a placa fora, e a gente quer que você faça parte de uma família que é muito melhor que uma placa, que vai te prender numa doutrina. O que você faria se você não tivesse medo nessa manhã? Pense. O que você faria no ano de 2019 para encerrar esta década se você não tivesse mais medo? Se eu pudesse colocar um ímã gigante aqui na frente e extrair todo o medo do seu coração, o que você faria? Sabe a música do Big Brother? O que você faria se só te restasse este dia? Se eu tirasse todo o medo do seu coração, só te restasse esse dia, o que você faria? Essa resposta sincera e objetiva vai mudar toda a tua existência. Hoje eu vim para remover o medo, não como Ciro, mas como Jesus. Eu vim aqui tirar o medo do seu coração. Eu vim aqui arrancar toda a partícula e tudo ainda que está de medo aí, que te impede de caminhar e te impede de fazer aquilo que você deve fazer, de se posicionar como você deve se posicionar, de andar como você deve andar. Então eu quero que você olhe assim comigo, feche os teus olhos. Pai,
entendi quem eu sou. Agora eu sei tudo aquilo que eu tenho. Eu sou teu filho. E nada vai me separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer dos pecados listados nas Escrituras. Porque eu sou teu filho. Em meu nome. Amém.